Oi, tudo bem contigo? Hoje eu vim aqui falar sobre um livro, mas ao mesmo tempo que eu vim falar sobre o livro, eu vim falar sobre a experiência a qual o livro retrata, porque eu vivi essa experiência e esse livro se chama Meditação Vipassana, a arte de viver segundo o Sr. Goenka. Esse livro é muito especial porque ele retrata exatamente o que eu vivi durante 10 dias em absoluto silêncio, praticando a meditação Vipassana. Eu sei que tem alguns vídeos aqui no YouTube que falam sobre isso de uma forma muito nada aprofundado, né? De uma forma assim muito superficial, mas enfim, né? Cada um faz o seu vídeo como quiser, né? Não é crítica, é só comentar que existem outros vídeos falando sobre esse tema, mas eu vivi isso, então eu vim aqui dividir um pouquinho. Como eu já falei em outro vídeo, esse canal eu divido as minhas experiências, as minhas vivências, então tem de tudo um pouquinho aqui. E se tu tá chegando agora, seja bem-vinda, se inscreve no canal, se tu gostou desse vídeo, dá um like, que isso também me ajuda, né? Então esse livro, ele vem contar sobre como que funciona a meditação Vipassana, o que é essa meditação Vipassana, quem que é o SN Goenka, e eu vou contar um pouquinho para você sobre como que foi essa minha vivência. Vou deixar aqui do ladinho uma foto, e essa foto mostra onde aproximadamente 126 mulheres participaram dessa meditação. Foi em 2018, 2019, foi antes da pandemia. Foi mais ou menos por aí, um pouco antes da pandemia, em janeiro, eu participei em Curitiba dessa meditação. Existem centros de meditação por todo o mundo. Essa prática ela é realizada no mundo inteiro. Ela é uma prática que surgiu na antiga Birmânia, hoje é Myanmar, né? E essa prática ela surgiu lá na Birmânia, mais ou menos, está situando, né? E ela tem um viés budista, tá? Mas qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, não necessariamente tenha que ser budista. Eu não sou budista, mas eu fui participar e outras pessoas de outras religiões também podem participar. O limite de idade é a partir da maioridade, né? Para fins de passar 10 dias afastado de todas as pessoas que tu conheça, porque a gente passa 10 dias em absoluto silêncio, sem contato com o mundo externo, sem televisão, sem conversar com as outras pessoas que estão ali. Então, por isso que é interessante ser maior de idade. Mas eu sei também que tem uma introdução à meditação para jovens, tá? Para crianças e adolescentes. Mas, enfim, aqui não é o intuito falar dessa parte. Mas vou falar do começo, então. Eu já tinha ouvido falar sobre essa meditação e quis muito participar, queria conhecer, queria ter essa experiência, né? Então eu me inscrevi. É muito concorrido, então tem que ficar de olho quando as inscrições abrem, né? Tem o site da Meditação Vipassana, lá eles abrem as inscrições. Tu vê o período, envia tuas informações, se eu não me engano era por e-mail. E aí tu tem que esperar para ver se tu é aceito ou não. Fui aceita, aí eu peguei um avião, fui para Curitiba, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E lá em Curitiba, conheci já outras pessoas que também iriam, porque a gente entra num grupo lá e se comunica, né? Para dividir Uber, para dividir qualquer carona, enfim, né? Quem pudesse. Então, conheci outras pessoas e juntos nós fomos para uma chácara que fica bem retirada, bem afastada, e lá aconteceria a meditação. Chegando na chácara, então nós fomos recepcionados, a gente leva roupa né, para passar 10 dias, porém, né, de preferência são roupas discretas, nada de leg, nada de decotes, de preferência roupa que seja confortável para te poder passar muito tempo sentado, né, realmente meditando. Então não pode, calçadinho fica complicado, outras roupas assim que não te permitam muita mobilidade também é um pouquinho ruim. Então, né, uma calça larga, confortável, uma saia longa, nada curto, né? Essas eram as orientações, não podia blusa de alcinha também. Então, para que tu tenha um certo respeito e um certo conforto também, né? A gente chegou lá, preencheu mais algumas informações
e fez a entrega dos pertences pessoais, como eletrônico, celular, enfim, todos os teus objetos pessoais que pudessem tirar a tua atenção, eles são entregues. Então, tua carteira, teus documentos, tudo tu entrega, preenche um papel ali, né, com todas as tuas informações, né, coloca junto dos teus pertences e eles ficam retidos, né, pela equipe que tá apoiando e tá fazendo acontecer essa meditação. Tu pro quarto só leva as tuas roupas, né? Enfim, roupa íntima, roupa de cama, tinha que levar roupa de cama também. Enfim, o suficiente para te viver durante 10 dias sem distração. Após isso, os quartos eles eram distribuídos, né, de duplas ou trios, né? Eu fiquei com outra pessoa no quarto, né, outra menina, e acho que a gente conversou muito pouco ali no primeiro dia, né? Nos apresentamos e não mais trocamos conversa porque depois foi feita uma reunião, né? Uma recepção com um alimento, né? Foi distribuída uma sopa assim muito gostosa, nunca vou esquecer daquela sopa. E aí onde todas nós fomos até o refeitório, lá foram apresentadas algumas regras, algumas coisas, né, para o bom funcionamento da casa, do local, era tipo um local de retiros, assim. E aí, depois disso, né, a gente já tinha conhecido todo o espaço, conhecer onde era o refeitório, onde eram os quartos, enfim, para se ambientar. E aí, então, a gente foi apresentar todas essas informações no refeitório e a partir daí foi feito o voto de silêncio. A partir daquele voto de silêncio, a gente não podia mais conversar. Não podia mais conversar com ninguém e também não podia nem trocar olhares, porque o nosso olhar também fala, né? As nossas expressões faciais também falam, por mais que a gente permaneça em silêncio, né? Então, de preferência, a gente não deveria trocar olhares com outras pessoas, porque isso também seria uma forma de se comunicar. Era silêncio absoluto, e por quê? Porque é a forma de tu te encontrar e estar de fato contigo mesmo sem que o mundo externo interferisse naquilo. E assim eu passei 10 dias, e todas nós que estivemos lá passamos 10 dias dessa forma. Aí talvez tu se pergunte assim, tá, mas como é que funcionava? Vocês estavam em duas no quarto, como é que funciona a organização, a alimentação, como é que acordava, se não tinha despertador e tal. Então o que acontecia? Todos os dias, mais ou menos umas 5 da manhã, 4:30, passava uma pessoa nos corredores e ela tocava, agora eu não vou lembrar o nome, tá? Mas ela batia como se fosse num sino, em algo assim, e dava um barulho ali, né? Ressoava um som, e a gente, por incrível que pareça, despertava, só com aquele barulho, porque era tudo extremamente silencioso e a gente acordava. Nós estávamos em duas do quarto e nós não trocávamos nem olhares, mas cada uma sabia o que tinha que fazer, porque dia sim, dia não, eu limpava o quarto, e dia sim, dia não, né, ao inverso, a minha colega de quarto também limpava o quarto, a gente passava pano, varria nos momentos de folga, né, e tomávamos banho de forma sincronizada, nunca uma atrapalhou a outra e nunca a gente precisou trocar nenhum tipo de palavra, sabe? Foi muito interessante. E também não podia ter papel, não podia ter caneta, então tu não podia nem trocar bilhetes, nem nada. Às 5 da manhã, tocava aquele instrumento, né? Então a gente levantava, todo mundo arrumava sua cama, se vestia e íamos para a meditação. Algumas das meditações, conforme o manual que a gente recebia, podiam ser feitas no quarto, e outras ou então na sala de meditação, e outras era obrigatório que fossem na sala de meditação. Então eu preferia sempre ir para a sala de meditação, porque por algumas vezes eu tentei meditar no quarto e acabei pegando no sono. Então, para não correr esse risco, eu ia para a sala de meditação, que daí lá tinha praticamente todas as mulheres estavam lá, então era mais fácil de manter a concentração. Nós meditávamos de manhã cedo, depois tocava de novo um sino, enfim, um sinal. Nós íamos para o café. Depois do café sempre tinha uma meia hora, uma hora, acho que era uma meia hora de intervalo. Depois voltávamos para meditar de novo. Depois tinha o intervalo do almoço. Depois tinha um intervalo para descanso. Voltávamos a meditar. Tinha um intervalo para o café, né, de noite, assim, para janta, que era um café, um suco. E depois tinha mais uma meditação e depois a gente se recolhia para dormir mais ou menos umas 9 e pouquinho da noite. Então a gente passava o dia inteiro meditando, né? E tudo isso está descrito aqui nesse livro, né? Como que funciona todos os passos, né? Os primeiros dias tu só aprende a respirar,
né? Não assim aprender a respirar porque a gente não sabe respirar. Tu aprende a respirar da forma como eles te ensinam para que possa ocorrer a meditação da forma correta, né? E todos esses dias, enquanto tu tá meditando, nos momentos ali depois da janta ou antes da janta, agora eu não me lembro, a gente tinha palestras, que elas eram gravações, então a gente ouvia essas gravações. Primeiro elas eram em inglês e depois elas eram em português. E outras pessoas que talvez estivessem ali, que fossem de outra língua, porque essa meditação ela é aberta para o mundo inteiro, então eu posso ir para qualquer lugar do mundo que tenha um templo de meditação e posso participar, caso eu seja aceita, tem todas, né, a inscrição, como eu falei lá no início. Então, se tivesse outras línguas, eles separavam uma outra salinha para que tu pudesse escutar em espanhol, enfim, alguma outra língua que tu não tivesse compreensão entre inglês e português. E todas as palestras sempre tinham uma lição, assim, né? Contava uma história do Goenka, contava alguma lição que ele passava do que ele já tinha vivido, né? Porque é uma prática indiana, né? Então, ele era indiano também, liderava um grupo de indianos, então sempre tinha uma história para contar e sempre tinha uma lição, né? Então, era muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito, muito bacana, sabe? E o mais incrível era ver todas aquelas mulheres, mais de 100 mulheres todas em silêncio, sabe que a mulher fala? Mulher tem sempre a fama de ser muito falante, né? E pensa tu conseguir manter todas aquelas mulheres em silêncio por todos esses dias. E o único momento que tu podia falar, claro, não era extremamente proibido, mas não podia falar, né, durante todo o teu período. Mas se houvesse alguma situação que fosse realmente necessário falar, então a gente poderia se dirigir ao coordenador e, em muito particular, muito poucas palavras, poderia contar o que está acontecendo, se tivesse alguma dúvida ou alguma coisa que estivesse incomodando demais, poderia falar. Ou então, poderia conversar com as duas pessoas que estavam ali, que eram os professores assistentes do curso, né? Porque ficavam então um homem e uma mulher, e eles ficavam ali como assistentes, né? Caso tu estivesse encontrando muita dificuldade, não estivesse entendendo a meditação, não tivesse conseguido atingir o que deveria ser atingido, que era primeiramente a questão da respiração, depois tu aprende a sentir as sensações no teu corpo e tal. Se tu não tivesse conseguindo isso, tu poderia marcar um horário, se dirigir até eles e tirar a dúvida, né? Do que tivesse ali te atrapalhando ou, enfim, não tivesse conseguindo desenvolver durante a meditação. Mas era assim, muito pontual, não era um diálogo extenso, era simplesmente a tua pergunta, ouvir a resposta e ok. Era assim. Então, de fato, a gente passava muito tempo em silêncio. E assim a gente passou por 10 dias, né? No final do 10º dia, para o dia 11, que seria o último dia, dia de ir embora e tal, foi liberado, né, pra falar. Foi feita uma reunião de novo lá no refeitório. E aí foi liberado para falar, né? Que a partir daquele momento a gente poderia falar, porque a meditação estava se encerrando e tal, né? Foi todo feito uma atividade. E assim, eu vou dizer para vocês que quando eles liberam para falar, parece que a gente desaprendeu a falar. Tu não tem vontade nenhuma de falar, tu não consegue expressar, parece que tua garganta ali tranca e tu não consegue, sabe, verbalizar o que tu gostaria. É uma situação muito interessante, é bem emocionante, muitas pessoas se emocionaram, choraram e eu também me emocionei. Eu não conseguia falar nos primeiros, assim, 20 minutos ali, eu fiquei, sabe, naquela, só sorrindo assim, emocionada e eu não conseguia falar. Até que depois foi indo, daí eu consegui. Aí era o momento de, retirar os pertences, arrumar, né, o quarto lá, recolher tudo, pegar a parte ali dos teus eletrônicos, documentos. E o mais engraçado é que eu não conseguia mexer no meu celular. Eu liguei o celular e aquilo pra mim tava muito estranho, eu não sabia mais mexer, assim, óbvio que a gente em 2, 3 minutinhos aprende. Mas o engraçado é que meu cérebro desligou tanto a ponto de eu não conseguir mais entender como é que tava funcionando aquele meu celular, um dia que eu tinha aqui, que antes é automático, a gente sempre faz tudo de olho fechado no automático, aquele momento eu não tava conseguindo. Foi bem interessante, assim, sabe? E eu posso dizer que é uma experiência, assim, que muito válida, sabe? Eu acho que todo mundo deveria passar por isso. Muitas pessoas talvez não iriam gostar, é cansativo.
Com relação à alimentação, é uma alimentação vegetariana, não tem carne. Mas assim, ó, tem tanta variedade. Eu aprendi a fazer tanta coisa, assim, tanta receita ali só de vendo toda aquela comida. E uma variedade enorme, sabe, de coisas que a gente pode comer que substituem de fato a carne, né? Então, era vegetariana, tinha muita opção no café da manhã, tinha pão, tinha geleias, tinha leite, tinha diversos chás, então assim, tinha até chá de Essene, né? Pra quem tinha problema ali de prisão de ventre, que às vezes, né, muitas pessoas quando saem de casa não conseguem fazer o número 2, né, fora de casa. Tinha também. Então assim, não tinha nenhum problema, né? E nos momentos em que tu tava ali fazendo a meditação, de preferência era bom não ir ao banheiro para não atrapalhar, né, teus colegas que estavam próximos ali. E também, né, tu não perder a concentração, mas tu podia ir, claro. Então todas nós nos sentávamos, cada uma ganhou um tapetinho ali, um carpetezinho, né? E cada uma de nós nos sentávamos, daí tinha que levar as almofadas, enfim, objetos para que tu pudesse ficar confortável ali sentada. Então a gente tinha que levar as almofadas, podia levar uma manta, um lenço, alguma coisa para se cobrir, que isso também torna o teu ambiente ali um pouco mais confortável, quentinho. Eu fui em janeiro, então tava muito quente. Embora Curitiba, né, tenha a fama de ser fria, tava bem quente, bem agradável. Eu sei que acontece, né, em janeiro e no inverno. Não sei se ainda tá acontecendo no inverno, mas o pessoal que foi para fazer no inverno relatou que era bem frio. Então tem toda essa questão do clima também. A meditação não é exclusiva para mulheres, tem para homens também. E nesses períodos que acontece a meditação assim, geralmente há grupos de homens e de mulheres, mas eles ficam separados, não tem contato, não se veem, mesmo que vá um casal. Cada um fica para um lado, não tem nenhum tipo de contato durante esses 10 dias. Os locais são separados. Na meditação que eu participei, como foram muitas mulheres, né, foi um recorde de mulheres, então não tinham homens, eram somente as mulheres na meditação. Tinham grávidas, tinham senhoras, eu lembro que tinha uma senhora que ela era cega, tinham mulheres jovens e tinham de todas as idades, de todas as condições físicas e todas elas participaram e né, completaram. Acho que uma ou outra não conseguiu ficar os 10 dias, porque pode acontecer de chegar lá, aquilo te incomodar tanto, o silêncio te incomodar tanto e tu não querer ficar mais e pedir pra ir embora. Ok, né? Ou então tu é uma pessoa tão incomodativa, tão chata, que não consegue ficar em silêncio, eles também vão te convidar para se retirar, porque vai estar atrapalhando a evolução e a meditação das demais, né? E, enfim, eu acho que passei todas as informações sobre como que funciona, né? E uma coisa que eu queria falar é essa meditação, ela vem sendo difundida, ela vem sendo aplicada durante muito tempo, muito tempo. Ela tem, né, a origem, ela é indiana, né? E ela está sendo reintroduzida hoje, né? Até mesmo na própria Índia, onde surgiu ali, né? Na região também da Birmania, enfim, porque muito se perde, né, disso e vai passando o tempo, as práticas vão se difundindo, elas vão se misturando com outras e a essência se perde e ela está sendo reintroduzida. Mas uma coisa que é bem interessante é... Aí você se pergunta assim, tá, mas o que é Vipassana, né? Vipassana eu vou ler aqui para vocês para não fugir do conceito, tá? Vipassana é uma palavra em Pali, que é a língua que era falada, né? Que significa insight, a percepção que permite tomar consciência enxergando as coisas como elas realmente são. Não se trata de fé cega, nem de filosofia. Por isso eu falei para vocês que qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, porque ela não diz respeito a nenhuma religião em específico, né? E nada tem a ver com religião sectária. Em vez disso, Vipassana é um método prático que pode ser aplicado por qualquer pessoa de inteligência média. Seu objetivo é purificar a mente, eliminar as tensões e negatividades que nos fazem sofrer. E é o intuito, né, e o objetivo dessa prática de meditação, né? Porque é muito antiga e desde aqueles tempos, né, eles vinham pensando em formas de tu levar o teu dia a dia da melhor forma possível, né? Sem que fatores externos venham a interferir na tua vida íntima, na tua vida pessoal.
e que tu possa conduzir a tua vida e levar a tua vida da melhor forma possível. Digo para vocês que por experiência própria não é fácil. O ideal da meditação é que tu siga fazendo ela ao longo da tua vida, pelo menos uma vez por dia ou quem sabe algumas vezes na semana. Participar de encontros com outros meditadores, né, na tua região, no teu estado, enfim. Aqui no Rio Grande do Sul tem um grupo na capital, em Porto Alegre, que se encontra. O ideal era uma vez por mês. Confesso para vocês que eu não sou assídua e por falta de, eu vou dizer preguiça, tá? Porque eu poderia muito bem fazer, mas por falta de vontade, né, por preguiça, eu não tenho praticado mais a meditação, mas eu sei que de fato ela ajuda muito e eu posso dizer que por experiência própria ela ajuda. Ela ajuda a serenar a mente, a se acalmar e naqueles momentos assim que tu tá mais assim em dúvida, que tu tá às vezes sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, sem saber como agir, tu sentar ali por pelo menos 1 hora. Sem recitar mantra, sem nada, tá? Tu não fica ouvindo mantra, tu não fica ouvindo a meditação guiada, ela não é guiada, é tu mesmo, né? Que depois que tu escuta ouve uma palestra ou tu recebe alguma orientação, é por tua conta. Então, tu segue fazendo a tua meditação sem tu ficar... Tem algumas meditações que a gente escuta e ela fica, agora respira, agora imagina não sei o que, agora pensa não sei o que lá. Essa não, porque esse tipo de meditação que é guiada, na minha opinião, ele te conduz, né, para onde onde está sendo guiado, né, como o próprio nome diz. Mas ele não te permite que teu cérebro vá explorando aí outros caminhos e outras coisas que estão talvez te incomodando, né? E a meditação assim que tu faz em silêncio ali na concentração mesmo, ela te permite sentir as sensações. Então assim, apareceu um pensamento lá na tua mente, de alguma forma tu vai sentir que teu corpo ele desperta alguma sensação, né? E essa é a ideia, tu conseguir entender teu corpo, tu conseguir entender as sensações que tu sente, que teu corpo ali te faz sentir, e tu conseguir se manter concentrado sem que aquelas sensações elas possam interferir, manter o controle total da tua vida. A filosofia mesmo dessa meditação é muito interessante. Estou falando de uma forma bem superficial, porque quem quiser ler o livro vai ter todas as informações aqui, né? E daí não é legal eu ficar dando muito spoiler, né? Então fica para vocês a dica, meditação Vipassana. De repente, se tu tiver interesse e quiser saber mais, né, como é que funciona essa meditação de fato e o que isso pode te ajudar, né, na tua vida, leia o livro. Depois, de repente, se tu tiver interesse, tu faz a meditação e depois me conta aqui o que tu achou. Eu digo que é muito interessante, foi uma vivência, assim, extraordinária. Eu acho que vale a pena e todo mundo deveria ter a oportunidade de participar. Se tu não gostar, ok, né, cada um é livre para gostar ou não de alguma coisa, mas eu acho que tem que participar para poder dizer se gosta ou não. Certo? Então esse é meu vídeo para contar para vocês sobre a meditação Vipassana. Se tu já participou, quer contribuir, esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Ou se tu tem alguma dúvida e eu puder te ajudar, deixa aqui embaixo também no comentário. Vai ser um prazer conversar contigo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!